Boa tarde, meus queridos amigos. Hoje, mais uma vez, neste Talk Show da Graça, iremos falar da religião. Hoje vou falar-vos sobre o hinduísmo. E vou começar por dizer que o símbolo do hinduísmo, comum a todos os seus adeptos, pode considerar-se a representação do som Om. Esta sílaba sagrada, que está no princípio de todos os textos religiosos, significa o absoluto, o Brahman, ou ainda a Trindade, Vishnu, Svija, Brahman, porque se compõe de 3 sons ligados, A, U, M, mas existem inumeráveis outras interpretações. Portanto, o símbolo do hinduísmo é a representação do som Om. Om. Os gregos já se tinham interessado pela religião dos indianos, especialmente desde que contactaram com os hindus quando das expedições de Alexandre Magno na região do Indo. O minucioso relatório de Megasthenes, que esteve na corte do rei Chandragupta como embaixador de Seleuco Nicator em 302 a 291 a.C., portanto é a data de nascimento e falecimento do mesmo, só em parte foi conservado. Na época do Império Romano houve comércio intenso entre Roma e a Índia Meridional. O Ocidente também foi visitado por embaixadores indianos. O trabalho do gnóstico Bardesanes, de 154 a 222, baseia-se nas datas desses embaixadores. Portanto, houve, na época do Império Romano, comércio intenso entre Roma e a Índia Oriental, e o Ocidente também foi visitado por embaixadores indianos. Também os padres da Igreja, Clemente, Eusébio e Jerónimo, se lhe referem. Na Idade Média, apenas poucos viajantes, como Marco Paulo, acrescentaram qualquer coisa nova para o conhecimento da Antiguidade Clássica. A descoberta do caminho marítimo para a Índia, em 1498, por Vasco da Gama, facilitou aos países ocidentais a aquisição de noções mais precisas. O holandês A. Roger e o alemão B. Ziegenbalg, ambos missionários, desenvolveram um trabalho de pioneiros na Índia. A propósito deste trabalho de pioneiros nos estudos orientalistas, não devemos esquecer que os primeiros europeus que descobriram a semelhança existente entre as línguas da Índia e as línguas clássicas da Europa foram Tomás Estevão, como ele próprio se assinava, missionário jesuíta ao serviço de Portugal durante 40 anos, oriundo da Inglaterra, autor, entre outras obras, da doutrina cristã em Konkani. Numa carta escrita em latim, de Goa para seu irmão que se encontrava em Paris, datada de outubro de 1538, conservada na Biblioteca Nacional de Bruxelas, diz: muitas são as línguas destas regiões. A sua pronúncia não é desagradável e a estrutura é relacionada com o grego e o latim. O modo das suas construções e frases é admirável. Professor Mariano Saldanha, na segunda edição da Doutrina Cristã, em Konkani, por Tomás Estevão, SJ, Introdução, páginas 18 a 19. Outro europeu, o florentino Filippo Sassetti, relata entre 1582 e 1588 o seguinte: Sono scritte le loro scienze tutte in una lingua che domandano sanicuta, che vuol dire ben articolata, etc. And on page 242 and following, there are some comparisons between Sanskrit on the one side and Greek and Latin on the other. Afirmação idêntica à do primeiro, ou seja, Tomás Estevão, foi feita por William Jones 2 séculos depois, a respeito do maravilhoso poema místico Bhagavad Gita,
temos de referir que as primeiras traduções em língua europeia são em português, feitas pelos nossos missionários da Companhia de Jesus. Uma dessas versões existe na Biblioteca Pública de Évora. MS Cot CXVI-1-27. É uma versão anónima, sem data, nem o nome do local onde foi feita. Esta versão foi publicada por Esteves Pereira no Boletim da 2ª Classe da Academia das Ciências, volume 15º, em 1920, páginas 78 e seguintes, onde afirma, a página 85. Contudo, este sumário é de grande valor, não só do ponto de vista filológico, mas também para a história da literatura. Com efeito, esta tradução sumária representa a primeira tentativa feita para trasladar uma obra escrita em sânscrito para a língua de um dos nossos povos da Europa e precedeu de mais de um século a tradução do C.H. Wilkins, publicada em 1758, que, como é sabido, foi a primeira tradução completa de uma obra escrita em sânscrito. Esteves Pereira pensa que o tradutor seria o padre Fernão de Queiroz, por confronto com outras obras suas sobre o mesmo assunto e que deve ter sido escrito no princípio do século XVII. A outra tradução abreviada da mesma obra, também em português, existente na Casa da Companhia de Jesus em Roma, é diferente da anterior, parece ser da autoria de um padre Manuel de Oliveira, segundo informação oral do Dr. Panduronga Pirsulenkar, que disse ser esse tradutor um hindu, cujo nome era Ananta Kamotin. A esse respeito, lendo a introdução ao citado livro da seita dos Índios Orientais, por Jacob Fenicio, vemos a páginas 10º LIV, que faz alusão a um Brahman convertido que tomou o nome de Emanuel Ab Oliveira, que teria roubado a biblioteca de um outro Brahman e trabalhado nestes textos, nomeadamente os Puranas e o Mahabharata, do qual faz parte a Bhagavad Gita. A carta mencionada por Charpentier do padre Ludovico Frois, que relata este facto, tem a data de 19 de novembro de 1599. Cremos que Manuel de Oliveira e Ananta são a mesma pessoa. Temos também a informação de que esta última versão está a ser publicada pelo reverendo padre Joseph Wicki, S.J. A referência deste manuscrito que vimos em Roma é Goa, 46, primeiro, páginas 380 e seguintes. Mogor, 1580 a 1690, e é uma 7ª via. O francês A.H. Anquetil Duperron traduziu os Upanisadas de persa para latim, em 1801. A primeira tradução da Bhagavad Gita do sânscrito para inglês foi publicada em 1785 por C.H. Wilkins. Aos fundadores da Hindologia pertencem os ingleses Sir W. Jones e H.T.H. Colebrook. Na Alemanha, os estudos foram sobretudo cultivados pelos irmãos Schlegel, W. von Humboldt e pelo poeta Friedrich Rickert. Nos mais diversos setores da história da religião indiana, adquiriu mérito especial Max Müller, que nasceu em 1823 e faleceu em 1900, nascido em Dessau, mais tarde instalado em Oxford. Desde então, um grande número de estudiosos europeus e americanos tem-se ocupado a fundo da civilização indiana e da sua história. Portanto, a história da Índia será que é, ou foi, e é habitada por povos de raça negra
amarela e branca, que desta ou daquela maneira contribuíram para o desenvolvimento da atual civilização indiana. Os habitantes mais antigos parecem terem sido os negroides, talvez relacionados com os da África e da Melanésia, mas mais tarde expulsos ou absorvidos pelos povos imigrados do norte. A raça amarela é representada por grupos afins dos povos Mon-Khmer da Indochina. De raça na origem branca, eram os antepassados dos atuais Drávidas imigrados do norte há milhares de anos, talvez ligados às populações pré-indo-europeias do Mediterrâneo. Mais tarde, por volta de 1500 a.C., apareceram os arianos, que, como os iranianos, também pertenciam ao grupo linguístico indo-europeu. Os árabes e os turcos, vindos para a Índia, com a expansão do Islão, enriqueceram o quadro etnográfico e cultural desta. Por fim, depois do descobrimento do caminho marítimo para a Índia Oriental, vieram europeus, cuja importância na política, economia e cultura foi inversamente proporcional ao seu escasso número. O contributo dado por estes povos tão variados ao desenvolvimento do atual mundo hindu é difícil de estabelecer, sobretudo no período antecedente ao início da nossa cronologia. O único facto certo é que a ideia dominante ainda no princípio do nosso século, de que os arianos são os únicos criadores da civilização indiana, está errada. As escavações iniciadas em 1921 e 1922 em Mohenjo-Daro, Sindh, e em Harappa, no Punjab meridional, não deixam dúvidas de que já no ano 2500 a.C., isto é, muito tempo antes da invasão ariana, existia na região do Indo uma florescente civilização muito superior à dos pastores guerreiros arianos. Felizmente, pela escassez de documentos decifrados, não sabemos a que povo se deve a criação da civilização do Indo e qual a língua falada. Muitos supõem que os antepassados dos Drávidas. O certo é que esta cultura demonstra muitas semelhanças com as outras culturas contemporâneas da Ásia anterior, de modo que pode ser considerada ramo autóctone bem caracterizado das culturas então vigentes. Historicamente, é muito importante o facto de as obras de arte lá encontradas mostrarem sinetes e amuletos destes sededus que o povo hindu já possuía culto de imagens semelhante ao dos hindus atuais. A representação de um deus recorda a de um Siva ensimismado na contemplação yoga, que adoram animais sagrados, figueiras e pedras fálicas, língua, atributo, e que se servem da suástica como símbolo. Parece que os arianos, imigrados para o Punjab, provavelmente entre 1500 e 1250 a.C., através dos vales do Nordeste, combateram violentamente esta cultura, mas, quanto mais se embrenhavam para o Oriente, mais profundamente se submetiam à sua influência. De modo que a civilização hindu surgiu afinal da fusão do seu mundo com o dos indígenas em nova síntese. A religião dos arianos é conhecida através dos seus escritos sagrados, os chamados Vedas, coleções de cânticos e sentenças transmitidos primeiro oralmente e escritos só mais tarde. Serviam-se do culto com imagens das divindades da natureza e outras. Com a invasão ariana na região do Ganges, a crença ingênua dos tempos mais antigos encontrou nos textos Brahmana, cerca de 1000 anos antes de Cristo, que a comentavam explicação e ampliação circunstanciadas. Esta evolução no sentido ritual da religião tinha como natural consequência o acréscimo do poder sacerdotal
uma vez que a pessoa inculta já não estava em situação de dominar as muitas e minuciosas particularidades dos atos de sacrifício. Os sacerdotes brahmanes que legavam o cargo hereditariamente aos seus descendentes elevaram-se então ao cimo da escala social. A estes seguiam-se em importância os guerreiros, Kshatriya, aos quais também pertencia o monarca, e os agricultores e comerciantes, Vaisya. Muito abaixo destas três classes ficavam os Sudra, que tinham de exercer as mais variadas funções servis. O sistema de castas indiano, que remonta talvez à necessidade que os conquistadores sentiam de se distinguirem dos conquistados, manifesta-se pela primeira vez neste período. Mantém-se, apesar das diversas transformações, uma característica da civilização hindu. Nos apêndices filosóficos dos Vedas, os chamados Upanishads, doutrinas secretas, começados provavelmente em 800 a.C., a religião assume caráter completamente novo. Em vez de fé em multiplicidade de divindades que distribuem graças, aparece o desejo de, mediante meditação, obter o absoluto, o Brahman, de penetrar na força que opera no indivíduo como no universo. A ideia da continuação da vida noutro mundo celestial é suplantada pela certeza de que a alma, segundo as suas ações boas ou más, karma, palavra derivada da raiz quer, paralela do latim creare, significa fazer, criar. É o nome dado a uma lei de causa e efeito proveniente das ações cometidas e encarna, depois da morte, nos corpos de seres humanos, de animais ou de seres inferiores, e que esta migração não tem princípio nem fim. A mentalidade profana que nos hinos antigos fazia desejar aos arianos uma centena de outonos para viver, deu lugar ao desejo de renunciar ao mundo por meio da ascese e atingir a moksha, salvação, através do conhecimento do Brahman. Portanto, depois, por volta de 500 a.C., houve na Índia, como na China e na Grécia, um período de lutas sérias e investigação religiosa. Além da doutrina soteriológica dos Upanishads, em parte predita ou reconhecida pelos Brahmanes, apareceram movimentos de reforma anti-Brahmanes de Mahavira e de Buda, que nos 1500 anos seguintes influenciaram profundamente a civilização hindu. A doutrina dos Brahmanes, que se estendeu até às regiões meridionais da península e tinha imposto a sua língua aos povos de origem diversa, desenvolveu daí em diante, de maneira sempre crescente, a influência do pensamento indígena. Isto é evidente nas epopeias e nos Puranas deste período, escritos em sânscrito. Estas obras tradicionais afirmam concordar teoreticamente com os Vedas. Os Vedas pertencem à categoria das escrituras reveladas, ou Kruti. Os deuses neles celebrados, Vishnu, Shiva, Durga, Ganesa, só aparecem nos Vedas ou no quadro de outras concepções, ou ainda lhes são estranhos. O culto celebrado nos grandes templos perante as suas imagens difere essencialmente da adoração dos deuses védicos, feita em frente das banquetas de sacrifício cobertas de erva. Foi de grande significado o conceito afirmado na Bhagavad Gita, 300 anos depois de Cristo, que dava como caminho da salvação, a par da ascese, a ação do dever liberto de interesses pessoais. Em relação ao conhecimento do Brahman, aparecia a devoção a Deus como meio mais fácil de libertação.
Na primeira metade do primeiro milénio depois de Cristo, a Índia viveu com os imperadores Gupta e o seu apogeu cultural. O poeta Kalidasa viveu em 350 depois de Cristo e a sua mais vasta expansão. O hinduísmo radicou-se na Indochina, Java e Bali e elementos de cultura hinduística, juntamente com o budismo, introduziram-se no Extremo Oriente e mais tarde no Tibete. Começaram então a instituir-se os grandes sistemas filosóficos dos Brahmanes. A sua luta com o budismo, na segunda metade do milénio, fez com que a doutrina do Buda perdesse sempre mais terreno, facto que a tradição atribui, sobretudo à atividade do Brahman Sankara, cerca de 800, que com a sua nova redação do Vedanta procurou reunir em plano mais elevado todas as correntes ortodoxas do hinduísmo. Nos últimos séculos desenvolveu-se o ritualismo dos textos Tantra e do Saktismo, baseado no antigo culto pré-ariano da adoração do princípio feminino. Por volta do ano 1000 começou a invasão islamismo. Esta converteu muitos hindus à doutrina do profeta e eliminou os restos de budismo na Índia. A civilização hindu começou a fechar-se em si própria e acabou o intercâmbio com a Indochina e o Extremo Oriente. Em lugar do sânscrito, as várias línguas neo-indianas tornaram-se o meio de expressão da literatura. Durante algum tempo, soberanos inteligentes, como o imperador dos mongóis, Akbar, procuraram superar o contraste entre hindus e muçulmanos. Kabir, Dadu e outros homens santos fundaram seitas tendentes a conciliar hindus e muçulmanos, no plano de um monoteísmo sem imagens. A seita dos Sikhs, Sikhismo, fundada por Nanak, cerca de 1500, desenvolveu-se em seguida como religião autónoma. Com a chegada de Vasco da Gama a Calcute, a 20 de maio de 1498, as potências coloniais europeias começaram a introduzir-se no subcontinente. No século XVIII, aproveitaram-se da fraqueza do grão-mogol e das discórdias dos príncipes locais para impor a sua soberania nos territórios da Índia. Da luta dos Estados rivais do Ocidente, foi a Inglaterra a vencedora, que, de 1747 a 1947, teve sob o seu cetro toda a península. Desta maneira, as ideias ocidentais transmitiram-se cada vez a maior grau a um escolo muito restrito, mas exemplar, educado à inglesa, que promoveu numerosas reformas religiosas e sociais. A independência obtida em 1947, com os porfiados esforços do Mahatma Gandhi, que nasceu em 1869 e faleceu em 1948, levou à divisão da Índia anterior no Paquistão Islâmico e Bharat, República Indiana, este último, habitado por 5/6 de hindus, mas no campo religioso, sustentado por uma política laica. Esta cisão teve como consequência os hindus do Paquistão Ocidental quase desaparecerem e formarem no Paquistão Oriental uma minoria, não chegam a 10 milhões, enquanto Bharat, com os seus 30 milhões de muçulmanos, 1/10 da população total, representa ainda hoje, a seguir à Indonésia e ao Paquistão, o estado do mundo em que vivem mais muçulmanos. E, portanto, no vértice da literatura religiosa, portanto, no que se refere aos escritos sagrados, no vértice dessa literatura religiosa hindu, estão os Vedas, sabedoria, redigidos em sânscrito. Não se trata de um livro sagrado como a Bíblia e o Alcorão, mas constitui um grande corpo de obras elaborado em diversas épocas, divide-se em 4 coletâneas,
E a estas 4 obras principais, cujas partes mais antigas podem datar de 1250 a.C., juntam-se os numerosos Brahmana, textos sacrificiais, de cerca de 1000 anos antes de Cristo, e os inúmeros tratados filosóficos esotéricos dos Upanishads, e portanto os Vedas são considerados na sua totalidade uma Sruti, revelação, que deve ter sido ouvida pelos Rezi, videntes sagrados da pré-história. Geralmente aceitam-se os Vedas como inspirados pelo ser primigênio, o Brahman. Outros, porém, supõem-nos revelados por um Deus pessoal ou que são substância existente ad eterno. E, portanto, ainda mais a parte mais antiga dos Vedas, os Rigveda, contêm hinos aos diversos deuses que devem ser invocados durante a refeição sacrificial. O rei dos deuses Indra é o mais festejado. Um orgulhoso herói que vence os dragões e gosta de beber a inebriante Soma. E, portanto, em diversos cantos ele é exaltado. E por aqui fico hoje sobre, portanto, a doutrina islâmica, e muito mais haveria para dizer, mais do que o dobro ou o triplo, porque afinal penso que me referi um pouco mais às questões históricas do que propriamente às religiosas, senão no início, não é? E nem falei de um tema curioso que era a cremação das viúvas. Isso era um tema que uma cerimónia denominada Sati, feminino de sante, verdadeiro, que aplicada à esposa quer dizer esposa virtuosa ou verdadeira, é um epíteto da deusa Parvati, esposa de Siva. Só foi abolida pelos ingleses em 1829, sob a administração de Sir William Bentinck. Um indiano notável chamado Ram Mohan Roy bateu-se denudadamente para que esse nefando costume cessasse. Devemos acentuar com o devido relevo que imediatamente após a conquista de Goa por Afonso de Albuquerque, em 1510, essa prática horrível foi por ele terminantemente proibida. E, como Afonso de Albuquerque tomou o reino de Goa, não consentiu que dali por diante se queimasse mais nenhuma mulher, e posto que mudar costume seja parelha de morte, todavia elas folgaram com a vida e diziam grandes bens dele por lhes mandar que se não queimassem. E pronto, este é um apontamento interessante, e sobre a vida social do hinduísmo haveria muito mais para falar, e sobre a representação da vida depois da morte. Portanto, a metempsicose, que na Terra pode ser interrompida quando há predominância de más ações ou depois de uma estadia de milhares de anos no inferno. Muito profunda e muito interessante é esta religião também, e portanto o hinduísmo distingue-se em relação ao budismo, cristianismo e ao islamismo, porque não admite na sua comunidade indivíduos convertidos às doutrinas hindus. Já que pertencer à casta, considerada elemento constitutivo do hinduísmo, representa a premissa necessária para se ser reconhecido como hindu, só será considerado mais um membro da comunidade o pertencer a uma tribo incorporada como nova casta no sistema já existente. E, portanto, é necessário pertencer, para ser reconhecido como hindu, a uma casta e a uma tribo incorporada como nova casta no sistema já existente.
E por hoje é tudo e desejo que continuem a ter um resto de tarde muito boa dentro da vossa vida, quer exterior, quer interiormente, dentro das vossas casas, e uma noite muito feliz para todos. Até sempre.